Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda aulinha comigo, professora Tatiane. Nós vamos dar continuidade ao que nós vimos na aulinha anterior, tá bom? Hoje nós vamos identificar precisamente os elementos de um poliedro, né? Vamos reforçar, identificar a quantidade de faces, quantidade de vértices, quantidade de arestas, tá bom? Que são os elementos que formam o poliedro. Bora lá para mais uma aulinha? Conto com a participação de cada um de vocês. E para a hora da nossa atividade, você já sabe o que é que tem que separar, não é isso? Pegue aí o seu caderninho, deixe aí na paginazinha já no ponto de copiar as observações, a sua canetinha, lápis e borracha e se liga aqui na aulinha da TV. Bora lá? Conto com a participação de vocês. Nós aprendemos na aulinha anterior que os sólidos geométricos podem ser chamados também de figuras geométricas, né? Que os sólidos geométricos são propriamente as figuras geométricas que nós podemos chamar de poliedros ou não poliedros. E os não poliedros recebem um nome característico, corpos redondos. Poliedro, bora lá. E o não poliedro? Bora identificar as figuras que formam cada um aqui? Poliedro, nós temos o paralelepípedo, nós temos o cubo, nós temos, por exemplo, a pirâmide de base quadrada. E nós temos também outros tipos de pirâmides, outros tipos de prisma. Aqui eu trouxe alguns exemplos, tá bom? E exemplos de não poliedros: a esfera, o cilindro e o cone, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês, olha que imagem interessante, de todos os sólidos geométricos. Nós temos a esfera. Quais são os elementos, que objetos do nosso cotidiano lembram a esfera? Bora lá? A peteca, a bolinha de gude, que é a mesma peteca, o olho, planeta Terra, o Sol, né? Um brigadeiro, eita, mas é bom, né? Uma bolinha de sorvete, a uva lembra uma esfera, a melancia, melão. O paralelepípedo, que objetos do nosso cotidiano lembram o paralelepípedo? Caixa de sapato, que é a mais citada, né, nos exemplos, caixa de sapato, a caixa de sabão em pó, a caixa de um perfume, a geladeira, a televisão, o rack, o colchão da nossa cama. O cilindro, o que é que lembra o cilindro? Bora lá? Antigamente existiam umas latas de óleo que os pais da gente, os avós compravam, que era no formato de um cilindro. O copo, né? Nós temos alguns perfumes que vêm no formato de um cilindro, não é isso? A latinha de refrigerante. Pirâmide triangular. Nós temos as famosas pirâmides do Egito, não é isso? E também existem alguns objetos de decoração que a gente encontra nesse formato, não é isso? O cubo, nós temos o dado, aquele cubo mágico, nós temos caixas no formato de um cubo, né? O cofre, às vezes nós temos fogões, né? Nesse formato. O prisma triangular. A gente tem, por exemplo, estojos escolares que tem nesse formato de um prisma, tá? O cone é o chapéu de aniversário, é a casquinha de sorvete, o cone do trânsito, né? Nós temos alguns objetos, como é que eu vou dizer, luminárias, que tem nesse formato do cone, né? Lá na pirâmide triangular, nós temos vasos de plantas, né? Me lembrei agora, vasos de planta que a gente coloca para ficar pendurado. E a pirâmide quadrangular, a pirâmide triangular, prisma triangular, pirâmide quadrangular, a gente coloca essas nomeações complementares por conta da base. Então, aqui na pirâmide triangular, a base dela é no formato de um triângulo, tá? Prisma triangular, só reforçando, prisma por quê? Porque vai ter a base
vai ter duas bases, essa que nós estamos vendo na frente e a base que fica lá atrás, tá? E é triangular porque as bases são no formato de um triângulo. Aqui eu chamo de pirâmide porque só tem uma base, tá bom? Se tem só uma base, é pirâmide. Se tem duas bases, é um prisma. E lá na pirâmide quadrangular, por que eu chamo de pirâmide? Porque tem apenas uma base e essa base é no formato de um quadrado, por isso que é quadrangular, tá bom? Aqui eu quis fazer uma revisãozinha geral do que nós já estudamos e até coloquei um dos assuntos que nós vamos ver, a diferença entre prisma e pirâmide, tá bom? Vamos lá para a nossa aulinha? Nós aprendemos também que os sólidos geométricos, eles possuem elementos bem característicos. As faces, que nós chamamos de lados, os vértices, que nós chamamos de cantos, e as arestas, que nós chamamos de linhas. Olha aqui a imagem que eu trouxe para você. Aqui eu tenho um paralelepípedo, que vocês vão aprender também que é também um prisma. Por quê? Porque tem as duas bases, tá? Aí aqui o vértice está apontando para o canto de cada elemento aqui, ó, da figura. Cada cantinho da figura é o vértice. A face, porque não tá dando para vocês verem, mas aqui, ó, tá dando, é um pouquinho roxo, né? Tá bem clarinho, mas dá para você ver, ó. Aí tá mostrando só a face da frente, tá? E a aresta é cada linha dessa, tá? Olha aqui a outra figura que eu trouxe para vocês. Eu trouxe um prisma de base triangular. Por que que é prisma? Já falei que é porque tem duas bases, né? Aqui eu posso dizer que é um prisma de base quadrada ou retangular, conforme vocês estejam vendo, tá parecendo um retângulo, né? Então nós vamos classificar aqui como prisma de base retangular. E aqui eu tenho um prisma de base triangular, tá bom? Aí novamente estou mostrando aqui o canto, que nós vamos chamar de vértice, as arestas, que é cada linha, e a face, que é cada lado, tá bom? Então, se eu perguntasse para vocês, bora ver aqui, quantos vértices, vou tirar uma figura, bora lá, deixar só essa primeira figura. Quantos vértices nós temos aqui nessa figura? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dou uma dica aqui para vocês. Quando vocês forem responder às atividades de vocês, se puder riscar o material, pode riscar. Por que que eu digo isso? Não é riscar fazendo qualquer risco não, tá? Você pode pegar aí o seu lapisinho, de preferência o lápis, tá bom? E aí você vai fazendo, ó, as bolinhas, aí vai contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai fazendo os risquinhos, que eu chamo assim, e aí você não erra a contagem. As arestas, aí pega o lápis e vai, ó, faz os tracinhos em cima daqui das linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. E as faces? Aí você faz que nem eu, fica aí assim imaginando a contagem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer fazer um teste? Quando tiver aí na sua casa uma caixa do creme dental, a caixa da pasta que a gente escova os dentinhos, pega aquela caixinha do creme dental e olha aqui para ela, é igualzinho esse daqui. Aí você vai contando, faz a marcação em cada ladinho, que você vai descobrir como dá 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. E olha aqui a outra figura. Bora fazer a contagem dos vértices. Aí você vai riscando aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não risque a TV não, é para riscar aí no seu caderninho, tá bom? Faz o desenho e risca aí. Então deu 6 vértices. As arestas, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 arestas. E as faces? 1, 2, 3, 4, 5 faces, tá bom? Então vamos lá. Os corpos redondos são figuras que possuem curvas, ou que a gente chama também de partes arredondadas. Em uma superfície plana, eles rolam com facilidade. São exemplos de corpos redondos o cilindro, o cone e a esfera. Olha aqui, ó, o cilindro, o cone e a esfera, tá bom? A gente vai deixar de chamar de não poliedro e começar a chamar de corpos redondos. Agora, nós vamos para as nossas questõezinhas. Observe atentamente as figuras geométricas, olha aqui as figuras, e complete a tabela abaixo com os dados solicitados. Aqui eu quero que você, faça o que nós aprendemos na aulinha anterior e agora há pouco, tá? Aqui eu tenho o cubo, aqui eu tenho uma pirâmide de base quadrada e aqui eu tenho um prisma de base pentagonal. Eu quero que você me diga, para cada figura dessa, quantas arestas, quantos vértices e quantas faces tem cada figura. Vou dar o tempinho para vocês, tá bom? Faça aí no caderno. Aguardo vocês já já. Bora lá fazer a correção? No cubo, quantas arestas? 12 arestas, muito bem. Quantos vértices? 8 vértices e 6 faces, muito bem. A pirâmide de base quadrada tem quantas arestas? 8. Quantos vértices? 5. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, arestas. 1, 2, 3, 4, 5 vértices. E as faces? 1, 2, 3, 4, 5 faces. Agora, o prisma de base pentagonal. São 15 arestas, 10 vértices e 7 faces, tá bom? Viu aí como foi fácil? Todos acertaram. Próxima. Observe atentamente a figura abaixo e marque a alternativa correta. Olha aí a figura. Presta aí atenção. Olha aqui a figurinha bem conhecida, de todo mundo. Primeiro, como é o nome dessa figura? Tenta se lembrar aí, E aqui, olha aí as alternativas. Essa figura geométrica se chama cilindro? Esse sólido geométrico possui 8 vértices? Essa figura geométrica não é um poliedro? E essa figura geométrica tem 12 faces, olha aí. Agora eu quero que você marque a alternativa correta. Qual é a alternativa verdadeira, tá bom? Vou dar um tempinho aí para vocês.
Vamos lá fazer a correção. Bom, coloquei a figura para vocês, não é isso? Essa figura, como ela se chama, não é? Essa figura se chama cilindro? Não. O nome dessa figura geométrica é paralelepípedo, tá bom? Então, a primeira, ela está falsa, está errada. A segunda, esse sólido geométrico, ele possui 8 vértices. Bora lá. O que são os vértices? São os cantinhos, né, da minha figura. Então, bora contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a segunda alternativa, ela está verdadeira. A terceira, essa figura geométrica não é um poliedro. Aqui está errado, porque essa é uma figura geométrica que nós podemos chamar de poliedro. Por que que é poliedro? Porque tem todas as suas faces planas, tem todas as suas superfícies planas, retas. Você pode observar que tudo é retinho, não tem nenhuma parte arredondada. A última alternativa, essa figura geométrica tem 12 faces. Será? Bora lá. As faces são o quê? São os lados. Bora contar os lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para essa alternativa ser correta, aqui no lugar do 12 deveria ser 6 faces. E o que é que nós temos de 12? Será os vértices? Não, porque eu já descobri que são 8 vértices. E o que é que tem de 12 aqui? São as arestas. Ou corrigia no lugar do 12, 6, ou então tira o nome faces e coloca 12 arestas. Bora ver como são 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá bom? Então, a alternativa correta é a alternativa aqui, a segunda frase. Esse sólido geométrico possui 8 vértices. E aí nós descobrimos que essa figura geométrica, que esse sólido geométrico se chama paralelepípedo, tem 8 vértices, 12 arestas, 6 faces e que é um poliedro. Agora, nós vamos para o nosso joguinho online, tá bom? Então, quando você tiver aí acesso à sua internet, tá bom? No seu celular, no celular do papai e da mamãe, clica nesse link aqui do Word Wall e vamos agora praticar o nosso joguinho. Bora lá? Bom, para o nosso joguinho, quero que vocês prestem atenção no seguinte, ó. Quando você clicar lá no link que eu mostrei, vai aparecer essa tela. Aí você aqui, ó, onde eu estou mostrando, você vai clicar o seu nome, tá bom? Eu já coloquei aqui o meu nome. Aí você clica em começar. Vai aparecer essa tela aqui, ó. É um questionário com o tema sólidos geométricos. Esse joguinho é para a gente reforçar o assunto que nós estudamos, tá bom? Então, você, ó, tem aqui questionário, sólidos geométricos, uma série de perguntas de múltipla escolha. Toque na resposta correta para prosseguir. Aí você vai clicar nessa setinha aqui azul com branco, tá? Nessa setinha branca, no quadrinho azul. Olha aí a nossa pergunta. Primeira pergunta. Qual destes sólidos possui 6 faces? É a figura A, é a figura B ou é a figura C? Vou dar o tempinho aí para vocês responderem e eu faço já já a correção.
Bom, aqui eu quero reforçar o seguinte: quando eu chamo de sólidos, são os sólidos geométricos que estão representados pelo dado, pela bola e pela pirâmide, uma das pirâmides do Egito. Então, o dado está representando o sólido cubo, a bola está representando a esfera e as pirâmides do Egito estão representando a pirâmide, tá? Então, qual destes sólidos nós temos 6 faces? É o sólido A, o sólido B ou o sólido C? Olha aí, a resposta correta é o sólido A. Muito bem, o dado ele lembra o cubo, né, que nós estudamos. A segunda perguntinha: qual destas figuras é um poliedro? A figura A, nós temos um globo terrestre. A figura B, nós temos a figura de uma caixa de sapato. E a figura C, nós temos como figura o cone de trânsito, tá bom? Então, vou dar um tempinho aí para vocês responderem e já já eu faço a correção. Vamos lá, corrigir. Qual destas figuras é um poliedro? Olha aqui, ó, poliedro. O que foi que a gente viu? O poliedro, ele possui todas as suas superfícies planas, retas. É a figurinha A, a figura B ou a figura C? A resposta correta é a figura B. Muito bem. A caixa de sapato está representando o paralelepípedo. Terceira perguntinha: qual destas figuras não tem 8 vértices? A figura A, nós temos uma pirâmide de base retangular. A figura B, eu tenho o cubo mágico representando o cubo. E a figura C, eu tenho o paralelepípedo, aí o desenhozinho dele. Então, qual destas 3 figuras não tem 8 vértices? Olha aí o tempinho para responderem, já já eu faço a correção. Como nós vimos na nossa aulinha anterior, a figura B, o cubo, tem 8 vértices, a figura C, o paralelepípedo, tem 8 vértices e a figura A, que é a pirâmide, tem apenas 5 vértices. Então, a resposta correta é a pirâmide. Muito bem. A nossa quarta e última pergunta: qual destas figuras não é um poliedro? Letra A é o cubo, letra B, a vela que representa o cilindro, ou é a figura C, que é uma caixa de sapato representando um paralelepípedo? Olha aí o tempinho, rapidinho para responderem. Qual destas figuras não é um poliedro? Vou dar a dica: é um corpo redondo. Eita, já dei a resposta, não é isso? Qual é a resposta correta? É a figura A? Não. É a figura C? Também não. Qual é a figura que não é um poliedro? A figura B, que está representando o cilindro. Muito bem. E aqui é um joguinho fácil que você pode ver a sua classificação, exibir as suas respostas, tá bom? E aqui nós encerramos a nossa aulinha de hoje. Um beijo da tia Tatiane, boa aula, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!